É importante que você saiba a diferença entre lei e decreto. A lei ela é criada lá na instância do legislativo, do poder legislativo, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado. E ela outorga alguma coisa, ela vai obrigar você a fazer determinada coisa. E o decreto vai ser criado lá pelo Poder Executivo, pelo presidente. Na verdade, ele vem fortalecer uma lei anterior, a lei a que ele se refere. Hoje, nós vamos continuar a falar da legislação de enfermagem. Então, fique aqui comigo. Guerreiros e guerreiras da enfermagem, vamos lá então para a legislação de enfermagem com a Lei 7498 de 1986. A Lei 7498 de 1986, ela diz que a enfermagem ela é composta por 4 categorias profissionais. Quais são elas? Os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro e as parteiras. Segundo a Lei 7498, essas 4 categorias de profissionais formam a enfermagem. A lei traz também que toda instituição, serviço de saúde, no seu planejamento, na sua programação de ações de saúde, precisa conter a programação e o planejamento das ações e serviços de enfermagem. Lembrando que a programação de enfermagem está relacionada à prescrição de enfermagem. A lei diferencia as atribuições do enfermeiro, dividindo-as em atribuições comuns e atribuições privativas do enfermeiro. Lembrando que as atribuições comuns, elas são comuns a qualquer membro da equipe de enfermagem. E nós temos também as atribuições privativas, que somente o enfermeiro pode realizar. O termo privativo, ele não refere somente dentro da equipe de enfermagem, ou seja, é privativo do enfermeiro passar uma sonda enteral. Então o técnico de enfermagem não pode, o auxiliar de enfermagem não pode, o médico não pode, é privativo do enfermeiro. É uma atribuição privativa do enfermeiro. Então vamos esmiuçar as atribuições privativas e as atribuições que são comuns. É privativo do enfermeiro exercer cargo de direção ou órgãos de enfermagem. Então, somente o enfermeiro pode exercer a direção de enfermagem. É privativo do enfermeiro exercer a chefia do setor, a chefia da unidade. Então, somente o enfermeiro pode ser chefe de enfermagem, chefe do setor de enfermagem. Isso é privativo do enfermeiro. Também é privativo do enfermeiro a organização e a direção dos serviços de enfermagem. Também é privativo do enfermeiro todas as ações do ciclo administrativo, do processo administrativo, o planejamento das ações de enfermagem, a coordenação do serviço de enfermagem, a execução e a avaliação do serviço e da assistência de enfermagem. Então, todo esse processo administrativo é de competência privativa do enfermeiro. Também é privativo do enfermeiro exercer a consultoria em assuntos referentes à enfermagem, a auditoria também de assuntos referentes à enfermagem e a emissão de pareceres dentro do contexto da enfermagem. E a consulta de enfermagem também é privativo do enfermeiro. A consulta e a prescrição de enfermagem, a prescrição de cuidados, a prescrição da assistência. Isso é privativo do enfermeiro. É privativo do enfermeiro executar cuidados de maior complexidade. E também é privativo do enfermeiro os cuidados diretos, assistência direta a pacientes graves e a pacientes críticos e com risco de vida. Como, por exemplo, pacientes de unidade de terapia intensiva, pacientes de sala de emergência, em setores críticos, a assistência direta é de responsabilidade do enfermeiro. Agora nós vamos falar das atribuições das enfermeiras obstetras. As enfermeiras obstetras, elas têm como função prestar assistência à parturiente e ao parto normal, identificar as distócias obstétricas e tomar providência até a chegada do médico. E lembrando que distócia está relacionada àquele parto difícil, aquele parto complicado, por conta do tamanho do bebê ou por conta da abertura pélvica. Então, uma desproporção fetopélvica ou uma inadequação da posição
do bebê, isso pode resultar em distócia. Então, identificar distócias e tomar providências até a chegada do médico é de competência da enfermeira obstetra. Também é de competência do enfermeiro obstetra realizar a episiotomia, que é o corte na região do períneo, e a episiorrafia, que é a sutura da região do períneo, e a anestesia local quando necessária. Agora nós vamos falar das atribuições do enfermeiro enquanto integrante da equipe de enfermagem. Participar da programação de saúde, participar do planejamento, avaliação e execução das ações e serviços assistenciais. Também a atribuição do enfermeiro enquanto integrante. A prescrição de medicamentos. O enfermeiro pode prescrever medicamentos? Sim, ele pode, desde que esses medicamentos estejam estabelecidos em protocolos de programas de saúde. O enfermeiro também, enquanto integrante da equipe de saúde, ele pode participar de projetos de construção ou de reforma de unidades ou de setores de saúde, até porque o enfermeiro que entende a logística da unidade. Então é importante que ele participe do projeto de construção e de reforma de unidade ou de setor. Por quê? Porque o enfermeiro, mais do que ninguém, ele consegue ter uma visão estratégica de onde fica melhor um posto de enfermagem, uma bancada de medicação, onde fica melhor uma torneira para que aquele paciente realize uma hemodiálise. Então é importante que o enfermeiro participe de projetos de construção e de reforma de unidades e de setores de enfermagem. O enfermeiro também pode participar de prevenção de infecções hospitalares, de prevenção de doenças transmissíveis e também da prevenção de danos que podem ser causados durante a assistência de enfermagem. O enfermeiro também participa da assistência de enfermagem ao parto normal e a parturiente. Ele participa do acompanhamento e da evolução do trabalho de parto e ele também pode participar da execução do parto, mas sem distócia. Por quê? Porque o parto com distócia, como nós já havíamos dito antes, ele é de competência do enfermeiro obstetra. E o que nós temos de atribuição para o técnico de enfermagem? De acordo com a Lei 7498 de 1986, cabe ao técnico de enfermagem participar da programação da assistência de enfermagem, executar as ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, participar da orientação e da supervisão do auxiliar de enfermagem em grau auxiliar e da equipe de saúde. E o auxiliar de enfermagem? Ao auxiliar de enfermagem cabe participar da equipe de saúde, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, e também participar de cuidados e tratamentos simples, como por exemplo, o banho do paciente, a alimentação do paciente e também a ajuda na deambulação desse paciente ou na mudança de decúbito. E para fechar, a enfermagem ela pode ser exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pelas parteiras, desde que respeitados os respectivos graus de habilitação. Então fechamos a Lei 7498 de 1986. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo, pode perguntar. Nós vamos falar na próxima aula do Decreto 94.406 de 1987 e ao final dele nós vamos começar a fazer alguns exercícios de concursos públicos da IBSER. Então um abraço e até a próxima!